Você realmente acha que é livre? E se eu te dissesse que, desde que nasceu, está preso em um sistema invisível que molda seus pensamentos, suas decisões e até seus fracassos? Uma matrix silenciosa que programa você para obedecer, se conformar e fracassar. Está pronto para ver a verdade por trás da cortina? Vivemos em uma espécie de prisão mental invisível. Uma matrix construída ao longo de séculos que controla a forma como pensamos, sentimos e agimos, sem que percebamos. Essa matrix não tem cabos ou aparelhos plugados na sua nuca, mas ela opera em algo ainda mais poderoso, o seu subconsciente. Desde que você nasceu, foi inserido em um sistema altamente sofisticado de condicionamento social. Esse sistema é composto por diversas engrenagens: a família, a escola, a religião, a mídia e o governo. E todas elas colaboram para instalar um software invisível na sua mente. Esse software diz o que é certo ou errado, o que é possível ou impossível, o que é aceitável ou inaceitável. E o mais perigoso, ele te ensina a obedecer sem questionar. A sociedade dita um roteiro que quase todos seguem: estudar, trabalhar, pagar contas, ter uma vida segura, não arriscar, se aposentar e morrer. Tudo dentro de um padrão de repetição. A criatividade é sufocada. O pensamento crítico é desencorajado. O inconformismo é punido. Quanto mais você se adapta, mais é recompensado. Quanto mais você questiona, mais é rotulado como louco, sonhador ou ingrato. A Matrix é tão eficiente porque ela não se impõe pela força, mas pela repetição. Desde a infância, ouvimos as mesmas mensagens. Isso não é para você. Seja realista. Não sonhe alto demais. O mundo é difícil. E quanto mais ouvimos, mais acreditamos. A Matrix não te prende com correntes. Ela te prende com ideias. E sabe qual o pior? As pessoas que te passam essa programação acreditam que estão fazendo o melhor por você. Seus pais, professores, líderes religiosos, chefes, todos foram programados antes de você. Todos estão presos na mesma Matrix. E só estão repetindo o ciclo. Essa prisão mental é a razão pela qual 99% das pessoas vivem vidas medíocres, frustradas, repetitivas. Não porque são incapazes, mas porque estão desconectadas do próprio poder. Não questionam, não enxergam. E, acima de tudo, não percebem que estão programadas para fracassar. Mas há uma saída. E tudo começa com o despertar da consciência. Quando você enxerga a Matrix, quando percebe que ela existe, é impossível continuar sendo o mesmo. Você começa a questionar, começa a se libertar, começa a se tornar quem você realmente é, não quem programaram você para ser. Agora que você começou a enxergar a Matrix, é hora de entender como essa programação se perpetua. E a verdade é dura. Ela passa de geração em geração como uma herança invisível e extremamente limitante. Pense no seguinte: nossos pais, avós e bisavós foram criados em contextos diferentes, marcados por escassez, medo, guerras, crises e repressão emocional. Eles aprenderam, muitas vezes na dor, que sobreviver era mais importante do que sonhar, que estabilidade era melhor do que liberdade, que sacrifício era mais valioso do que prazer. E com base nisso, criaram suas crenças. Crenças que foram passadas diretamente para nós. Quando uma criança cresce ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, trabalhe duro, mas não espere muito da vida, quem tenta ser diferente se dá mal, ela internaliza esses conceitos como verdades absolutas. E o mais perigoso, ela nem questiona, porque essas palavras vêm de figuras de autoridade, pessoas que ela ama e confia. E assim a corrente continua. Os pais programam os filhos. Os filhos se tornam pais e repetem o ciclo.
É uma cadeia de pensamentos herdados, comportamentos automáticos e crenças limitantes que moldam o destino de gerações inteiras. Mas aqui está o ponto crucial. Quem desperta se torna o elo que rompe a corrente. Quando você começa a perceber que grande parte do que você acredita não é verdade universal, mas apenas um reflexo da visão limitada de outras pessoas, você ganha o poder de reescrever a sua própria história. Esse é o momento em que você para de ser uma cópia da sua árvore genealógica e passa a ser o autor do seu destino. Mas romper esse ciclo exige coragem, porque você terá que confrontar velhas crenças, desapontar expectativas e, muitas vezes, caminhar sozinho por um tempo. A programação que vem das gerações anteriores te condiciona a repetir padrões inconscientes, mas também te oferece a oportunidade de ser o primeiro a quebrá-los. E a sua decisão de quebrar esse ciclo pode não apenas transformar sua vida, mas também a das próximas gerações. Você quer ser a repetição ou o ponto de virada da sua linhagem? Você já parou para pensar no que realmente está consumindo todos os dias? Porque, diferente do que muitos acreditam, a mídia não está só te informando. Ela está moldando a forma como você pensa, sente e se comporta. E o pior, muitas vezes, sem você nem perceber. Desde os jornais até os filmes, passando pelos reality shows, novelas, músicas e redes sociais, tudo tem um propósito mais profundo do que apenas entretenimento. Existe um padrão por trás do que é mostrado. E esse padrão, muitas vezes, reforça medos, inseguranças, consumismo e comparações. Tudo aquilo que te mantém preso em uma mentalidade de escassez e dependência. Pega como exemplo as redes sociais. Você rola o feed e vê pessoas aparentemente perfeitas, com vidas incríveis, corpos sarados, viagens de luxo, relacionamentos dos sonhos. Isso ativa um gatilho no seu cérebro que diz: minha vida não é suficiente. Resultado, você se sente inferior, frustrado, ansioso e acaba gastando tempo e dinheiro tentando preencher esse vazio com o que te vendem como solução. Produtos, cursos milagrosos, padrões inalcançáveis. E é aí que mora o perigo. Quanto mais você consome conteúdo sem consciência, mais você é programado. Você começa a achar normal viver com pressa, estar sempre cansado, se comparar o tempo todo e nunca estar satisfeito com o que tem. E não para por aí. A música que você escuta no automático, os filmes que assiste, os memes que compartilha, tudo isso vai moldando sua visão de mundo, mesmo que você ache que é só diversão. Por isso, o segredo aqui é clareza. Quem comanda o que você consome? Você ou os algoritmos? O próximo passo da sua libertação é escolher com consciência o que entra na sua mente. Porque assim como um corpo saudável depende do que você come, uma mente poderosa depende do que você consome todos os dias. Vamos entender sobre como a educação que você recebeu foi feita para te encaixar num sistema, não para te libertar. Preparado para ver a escola com outros olhos? Você já parou para refletir no real propósito da escola tradicional? Porque apesar de parecer um lugar para desenvolver mentes livres e criativas, a verdade é que o sistema educacional foi criado para algo bem diferente. Formar pessoas obedientes, que seguem regras, não questionam e se encaixam numa engrenagem social e econômica. Vamos voltar um pouco na história. O modelo de escola que conhecemos hoje foi inspirado na Revolução Industrial. A ideia era formar trabalhadores para fábricas, pessoas que soubessem ler, escrever, fazer contas e, acima de tudo, obedecer ordens. É por isso que tudo na escola é padronizado. Horários rígidos, filas, sinos, provas com respostas certas e erradas. Criatividade, pensamento crítico e inteligência emocional não fazem parte do currículo. Você aprende fórmulas, datas e regras, mas não aprende a lidar com suas emoções, a controlar seus pensamentos, a desenvolver inteligência financeira ou a acreditar em si mesmo.
Pelo contrário, desde cedo, você é incentivado a buscar aprovação externa, competir, se comparar e ter medo de errar. E assim, você é condicionado a ser mais um no sistema, e não alguém que cria o seu próprio caminho. E se você já se sentiu travado, inseguro ou com medo de arriscar na vida, pode ter certeza. Isso tem raiz nesse tipo de condicionamento, porque você foi treinado a seguir um padrão. Mas o sucesso real não mora no padrão. Ele mora na autenticidade, na ousadia, na mente que pensa diferente. E não se engane achando que isso ficou no passado. A maioria das pessoas carrega até hoje essa programação. Elas não tomam decisões por conta própria, não questionam as regras e vivem esperando que alguém diga o que fazer. Esse é o efeito da educação tradicional: formar seguidores, não líderes. Mas agora que você está consciente disso, pode reverter, porque o conhecimento liberta. E a reprogramação começa quando você decide desaprender o que te ensinaram como verdade absoluta. Você sabe qual é o maior inimigo da mudança? As crenças limitantes que foram implantadas em você ao longo da vida e como elas ainda controlam seus resultados. Agora que você já entendeu como a sociedade e o sistema educacional te condicionaram a obedecer e a seguir padrões, chegou a hora de olhar para dentro, porque é aí que mora o maior bloqueio: as crenças limitantes. Essas crenças são ideias que você absorveu como verdades absolutas desde a infância, mesmo sem perceber. Frases como: dinheiro é sujo. Você precisa trabalhar duro para merecer alguma coisa. Sonhar alto é perigoso. Você não é bom o bastante. Elas podem parecer bobas, mas moldam toda a sua forma de pensar, agir e até o que você acredita que merece. E o pior, você nem percebe que está sendo guiado por elas. Essas crenças ficam no seu subconsciente, como se fossem um programa rodando em segundo plano no seu cérebro, sabotando seus sonhos, seus projetos e até seus relacionamentos. É como tentar correr com um elástico preso na cintura. Você até se esforça, mas não sai do lugar. E sabe o que é mais louco? Muitas dessas crenças nem são suas. Elas foram passadas pelos seus pais, professores, amigos, pela mídia. Você apenas as absorveu e começou a viver como se fossem reais. Mas não são. São apenas ideias repetidas tantas vezes que viraram verdade para sua mente. É por isso que, mesmo quando alguém tem talento, oportunidades ou vontade, ela ainda assim pode fracassar. Porque a mente dela está programada para limitação, medo, insegurança e escassez. Mas aqui vem a parte mais poderosa. Se essas crenças foram implantadas, elas também podem ser substituídas. Você pode criar novas verdades internas, como: eu sou capaz, o sucesso é meu direito, eu posso prosperar fazendo o que amo. E isso muda tudo. Só que para isso acontecer, é preciso primeiro identificar essas crenças. Observar seus pensamentos, seus padrões, suas reações. Perguntar a si mesmo: por que eu acredito nisso? E principalmente, essa crença está me levando para onde eu quero? Vamos entender como a mídia, as redes sociais e o conteúdo que você consome diariamente alimentam essas crenças. E como você pode proteger sua mente de influências negativas. Agora que você já entende o impacto das crenças limitantes na sua vida, chegou a hora de abrir os olhos para um dos maiores agentes de programação mental da atualidade: a mídia e as redes sociais. Todos os dias, você é bombardeado com imagens, frases, músicas, vídeos e verdades que moldam sua forma de pensar sem que você perceba. A televisão, os filmes, as propagandas e até aquele scroll infinito no Instagram ou no TikTok, tudo isso está te programando. Mas programando para quê? Para consumir mais, desejar o que não tem, sentir que não é suficiente, comparar sua vida com a de pessoas que nem conhece, buscar validação através de curtidas e comentários. Atenção! Isso não é acaso, é projeto. A lógica é simples.
Quanto mais inseguro, insatisfeito e distraído você estiver, mais manipulável você se torna. É por isso que os algoritmos entregam tanto conteúdo negativo, fútil ou exagerado. Eles sabem exatamente como te prender na tela. E o mais perigoso é que tudo isso vai direto para o seu subconsciente. Você começa a repetir frases, opiniões, padrões de comportamento que nem são seus. Acredita que está pensando por conta própria, mas na verdade está apenas ecoando o que absorveu. Você está sendo condicionado o tempo todo. Por exemplo, quando você vê só notícias ruins, sua mente entra num estado de alerta e medo constante. Quando só aparecem pessoas perfeitas, seu cérebro conclui que você nunca será bom o bastante. Quando todos mostram sucesso fácil, você começa a achar que está atrasado, que tem algo errado com você. Mas tem uma saída. Você pode escolher o que consome. Pode usar a tecnologia a seu favor. Pode seguir pessoas que te inspiram, consumir conteúdo que te eleva, praticar o silêncio digital e proteger sua atenção como se fosse ouro, porque ela é. Sua mente é seu maior ativo. E aquilo que você permite entrar nela define sua visão de mundo, sua autoestima e seus resultados. Se você mudar o que entra, muda o que sai. Simples assim. Depois de entender o impacto da mídia e das redes sociais na sua programação mental, você precisa saber quais são os sentimentos mais usados para manter você travado na mesma realidade: o medo e a dúvida. Essas duas emoções são como algemas invisíveis. Elas impedem você de agir, de tentar algo novo, de sair da sua zona de conforto. E o mais assustador é que, na maioria das vezes, elas nem são realmente suas. Foram implantadas em você ao longo da vida. Desde pequeno, você foi exposto a frases como "isso é perigoso demais" e "se der errado, melhor garantir o certo do que arriscar". Você não tem o que é preciso. Essas frases foram se repetindo até virarem crenças. Crenças que geram dúvidas, que geram medo e que te paralisam. O medo é um excelente mecanismo de controle, porque uma pessoa com medo não age. E quem não age, não muda. O sistema quer que você tenha medo de falhar, medo do julgamento, medo da escassez, medo de perder tempo, medo de sair da fila. E por isso você continua repetindo a mesma rotina, mesmo sabendo que não está feliz com ela. E quando surge uma ideia, um plano, um sonho, a dúvida aparece. Será que sou bom o suficiente? Será que agora vai? E se eu tentar e não conseguir? Mas aqui vai uma verdade libertadora. O medo e a dúvida só têm poder se você acreditar neles. Eles são construções mentais baseadas em experiências passadas e em projeções que nem aconteceram ainda. O seu presente não precisa mais ser guiado pelo seu passado. Encare o medo como um sinal de que você está indo além da sua programação. Sinta a dúvida como um convite para fortalecer sua confiança. Use essas emoções como bússola, e não como freio. Você só vai descobrir o que é possível quando sair da linha, quando parar de seguir a massa. Lembre-se, os 99% vivem controlados pelo medo, mas o 1%. O 1% escolhe a coragem, mesmo sentindo medo. Vamos conhecer os 7 passos para reprogramar sua mente e retomar o controle. Agora que você já entendeu como a sociedade, a mídia, a educação e até seus próprios pensamentos moldaram silenciosamente a sua mentalidade, chegou a hora de agir. Porque saber não é suficiente. A transformação só acontece quando você decide aplicar o que aprendeu. Aqui estão 7 passos simples, porém poderosos, que você pode começar a aplicar a partir de hoje para reprogramar sua mente e assumir o controle da sua vida. 1. Torne-se consciente da programação atual. Observe seus pensamentos automáticos. Toda vez que surgir um pensamento negativo ou limitante, como "eu não sou bom o suficiente" ou "isso não é para mim", pare e questione. Essa é a minha verdade? Ou é algo que eu aprendi e aceitei sem pensar?
2. Quebre o ciclo da repetição. A mente se programa por repetição. Então, para mudar, você precisa interromper padrões. Mude sua rotina, mude o que consome, mude as palavras que repete para si mesmo todos os dias. 3. Pratique afirmações positivas diárias. Escolha 3 afirmações que representem a nova versão de você. Por exemplo, eu sou capaz de alcançar meus objetivos. Eu sou merecedor do sucesso. Minha mente trabalha a meu favor. Diga em voz alta todos os dias, de preferência pela manhã e antes de dormir. 4. Visualize o sucesso. Feche os olhos por 5 minutos e veja mentalmente a vida que você deseja. Sinta como se já estivesse vivendo aquilo. A mente não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade. E isso reconfigura suas conexões neurais. 5. Crie um ambiente que apoie sua nova mentalidade. Afaste-se de pessoas e conteúdos que reforcem a escassez, o medo e a dúvida. E se aproxime de vozes que elevam. Livros, vídeos, pessoas com mentalidade de crescimento. 6. Haja. Mesmo com medo. A reprogramação mental também vem da ação. Faça pequenas coisas fora da zona de conforto todos os dias. A cada passo dado, sua mente entende que você está no controle e começa a se ajustar. 7. Mantenha constância por 21 dias. A mente precisa de consistência. Se você aplicar esses passos por 21 dias seguidos, vai começar a perceber mudanças reais no seu comportamento, decisões e nos seus resultados. Esse plano é o seu mapa de libertação. É a chance de sair da programação coletiva e assumir o papel de criador da sua realidade. Se você chegou até aqui, parabéns! Isso já te coloca à frente da maioria que nem sequer questiona a própria programação mental. O mundo quer que você viva no automático, mas agora você sabe que tem o poder de escolher, mudar e construir uma vida totalmente nova, começando pela forma como pensa. Agora é com você. Comece o seu plano de ação hoje. Aplique esses passos. E se quiser continuar recebendo conteúdos que vão expandir sua consciência, acelerar sua evolução pessoal e te libertar da Matrix invisível, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa despertar. A mudança começa dentro. E ela começa agora. Nos vemos no próximo vídeo.